Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nós da área de linguagens desenvolveremos mais uma ação da prática da trilha antirracista, que já vem sendo trabalhada pela SEDUC neste semestre. Primeiramente, eu vou falar com vocês sobre a legalidade desta prática. E para isso eu vou compartilhar aqui os meus slides com vocês. Nossas leis brasileiras já estão com enfoque racial nas políticas públicas desde 1995. Vejam só, em 1995 nós tivemos a lei que pune os crimes de racismo e intolerância na forma da lei. Em 2001, lei de cotas para alunos negros e afrodescendentes. 2007, lei do Programa da Saúde Integral da População Negra. 2010, Lei do Estatuto da Igualdade Racial, 2012, Lei que define as cotas para os estudantes negros em escolas públicas, 2014, Lei de cotas para o ingresso no serviço público, 2018, Lei que promove a igualdade racial e combate a discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Essas leis, elas já estão implantadas na nossa educação, com base aí no Estatuto da Igualdade Racial, que vocês verificam nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é óbvio, né, gente? É a exclusão das desigualdades raciais ainda manifestadas, mesmo com essas leis, né? O combate de todas as formas de discriminação de maneira participativa. Também a valorização da contribuição dos afrodescendentes nas diferentes áreas de atuação na sociedade brasileira. E o aprofundamento do debate sobre a questão do protagonismo do negro e a valorização do legado histórico dos africanos e afro-brasileiros na construção da sociedade brasileira. E pensando nessas políticas públicas e nessas leis, a nossa diretoria de ensino, ela tem desenvolvido algumas ações da trilha antirracista, como a ATPC, que vocês devem se lembrar da nossa querida coordenadora e psicóloga Sandra, que fez uma excelente reflexão sobre o sofrimento dos negros desde a época da escravidão em nosso país. Ela falou também muito da falta de empatia que a nossa sociedade tem por quem sofre o racismo. E isso fica evidente até nas expressões faciais das pessoas. Ela frisou muito isso na TPC. Mas ela falou principalmente da necessidade da valorização da história do negro na construção do nosso país. E isso tudo, gente, nos dias de hoje, com essas leis já implantadas. Por isso, a necessidade desse trabalho com a trilha antirracista. Tudo bem? E esse parecer e essas leis todas, elas já estão inseridas nas nossas habilidades. Nós aqui estamos com a área de linguagens. Então, olha só, nós selecionamos aqui algumas habilidades, tá? E eu vou ler para vocês as palavras-chave dessas habilidades. Aqui em arte. Em arte, nessa habilidade 34, nós temos aqui grifadas as palavras analisar, valorizar o patrimônio cultural, incluindo matrizes indígenas, africanas, europeias. Na verdade, nós devemos valorizar todas, não é? E aqui relativo às diferentes linguagens artísticas, ou seja, nós temos que sempre valorizar todo tipo de cultura que existe. Só que geralmente se faz muito isso, mas a africana ela é um pouco esquecida. E agora, com essas práticas, nós estamos tentando trazer essa riqueza que existe e que vocês vão conhecer durante essa TPC, tá bom? Uma habilidade aqui de linguagem dentro da disciplina de arte, que é
utilizar as diversas linguagens, valorizando-as. Vou falar só das palavras-chave, tá? Para não me estender muito, tem muita coisa a ser falada. A habilidade 24, reconhecer e apreciar indígena, africana, afro-brasileira na organização da atuação profissional. Logicamente que língua portuguesa não poderia ser diferente. Valorização social, cultural e humana em textos literários, olhares sobre as identidades, sociedades e culturas. Analisar obras significativas de todos os países e povos, né? Em especial a portuguesa, indígena, africana, latino-americana, e inserções de movimentos estéticos e culturais, todos eles, certo? Em língua inglesa, também nós temos aqui a valorização, ética e respeito, grifadas. Educação física, mesma coisa, tá? Apreciar esteticamente produções artísticas, culturais, globais, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. E uma outra aqui também da área de linguagens dentro de educação física, práticas de linguagem, atuação social, política, artística e cultural, maneira crítica, criativa, solidária e ética. Então, elas já estão nas nossas habilidades, certo? E agora, então, dando continuidade, nós vamos passar para a parte prática. O Rogério vai agora falar para vocês sobre os estereótipos racistas nas mídias, que vocês poderão trabalhar isso daqui, trabalhando essas habilidades na sala de aula. Ele também apresentará para vocês o acervo étnico-racial que vocês receberam nas escolas, ressaltando a importância de se ler autores negros e apresentando alguns livros desse acervo. Na sequência, eu voltarei e exemplificarei um desses livros também, que é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Com você agora, Rogerita. Obrigado, Sandrinha. Quero desejar a todos e todas que estão nos acompanhando agora pelo período da manhã um bom dia e uma boa tarde para o pessoal que nos acompanhará à tarde. Para dar prosseguimento à nossa TPC, eu vou compartilhar agora os meus slides. Um momentinho. Bom, recentemente nós passamos por uma formação sobre a trilha antirracista. E depois a nossa área se reuniu para replicar isso com vocês em ATPC, tá? E aí nós tentamos pensar no enfoque, né, o que nós trabalharíamos, e resolvemos montar um material um pouco diferente do que nos foi passado, tá? Nós pensamos o seguinte: como na nossa área nós somos consumidores, analistas e produtores de diferentes linguagens, é necessário que nós desenvolvamos em nós mesmos, nos alunos, habilidades que questionem, que ajudem a questionar as culturas que nós consumimos, né? E pensando nisso, nós lemos o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é uma importante filósofa e ativista negra, né? Acredito que muitos já conhecem. E esse livro vai ser o nosso roteiro que nós vamos trabalhar hoje, tá? Segundo as palavras da própria Djamila, o objetivo é aprofundar, né, do livro, aprofundar a sua percepção de discriminações estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade. Afinal, o antirracismo é uma luta de todos e todas, tá? Esse livro é muito bom, é um livro curtinho, ela escreve muito bem, ela tem uma capacidade de falar sobre assuntos difíceis, espinhosos e complexos de uma maneira bem fácil, né? Bem clara para todos nós. E entre os temas que ela aborda nesse livro, nós temos o racismo estrutural, apropriação cultural, lugar de fala. Ela é uma das principais pesquisadoras sobre lugar de fala, né? Vida escolar,
privilégio racial, políticas educacionais afirmativas, transformação do ambiente de trabalho, sexualização e violência racial, além de racismo recreativo e leitura de autores negros, que será o nosso enfoque agora na TPC. Pensando no livro dela, a Sandrinha citou para vocês agora há pouco algumas habilidades dos componentes curriculares da nossa área. E eu fui além e peguei as habilidades da área de linguagens para o ensino médio, para articular com o livro da Djamila. Então, nós temos, por exemplo, uma habilidade que é analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. A outra habilidade que eu selecionei, analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras, gestuais. E, por último, analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. Eu selecionei, negritei algumas palavras-chave, por exemplo, preconceitos, ideologias, diferentes mídias, e tem muito a palavra criticamente. A criticidade, ela faz parte não apenas dessas habilidades, mas de diversas habilidades do currículo da área de linguagem, dos currículos da área de linguagem, de todos os componentes curriculares. E também aqui aparece a palavra estereótipos, que vai permear toda a nossa apresentação de hoje. Como eu adiantei, nós trataremos do racismo recreativo, que para mim é uma ideia nova, é um termo novo, e também a questão da leitura de autores negros. Esse não, esse já é algo que eu pratico. Então, voltando ao livro da Djamila, ela fala sobre a influência das telenovelas no imaginário coletivo nacional. E aí ela cita esse documentário A Negação do Brasil, que foi lançado em 2000, dirigido pelo Joel Zito Araújo. E aí ela fala que esse documentário analisa o lugar subalterno a que personagens negros são relegados. Para além da reivindicação justa por representatividade, também se deve questionar o modo como são retratados. Muitas vezes, atores negros são contratados para atuarem como bandido ou bêbado, no caso dos homens, ou como empregada doméstica ou a gostosa, no caso das mulheres. Tá? E aí, no pôster, me chamou a atenção essa foto, e eu assisti o documentário, ele está disponível no YouTube, inclusive, ao final dessa apresentação que nós enviaremos para vocês, terá a bibliografia e ali todos os links dos vídeos que nós apresentaremos. Eles estão todos disponíveis no YouTube. Tá? E aqui é um pôster da Cabana do Pai Tomás, que é um romance, uma adaptação de um romance norte-americano, que foi ao ar entre 1969 e 1970, e aqui nessa foto nós temos a Ruth de Souza e o Sérgio Cardoso. No caso, o Sérgio Cardoso, ele é um ator branco, que aqui estava fazendo uso do blackface, que é quando um ator branco pinta a pele de negro, de preto. E aí, eu vou me referir a um outro livro da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, em que ela explica o que é o blackface. Tá? Então, é uma prática que começou, na verdade, assim, antes de começar a ler, nós talvez não saibamos o que é o blackface, mas a gente já viu, e assim que eu ler, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando, porque é algo constante na televisão brasileira. É uma prática que começou quando homens brancos se caracterizavam de homens negros, escravos ou livres, durante a era dos shows dos menestréis, entre 1830 e 1890. Essas caricaturas se tornaram fixas no imaginário americano, reforçando estereótipos, e em que comediantes faziam sucesso apresentando para um público formado por aristocratas brancos
personagens estereotipados de pessoas negras com o intuito de ridicularizá-las. Além de pintar o rosto de preto, eles pintavam exageradamente a boca de vermelho para chegar a uma representação ideal do que julgavam ser o negro. E essa prática ganhou espaço no cinema no início do século XX, e como nós vimos, na TV brasileira também. É uma prática que serve tanto como estereótipo racista, quanto como forma de exclusão. Se no primeiro caso ridiculariza, no segundo não dá oportunidades para atores e modelos negros. Afinal, ela se pergunta, né, por que raios uma pessoa precisaria se pintar de negro se existem profissionais negros? No caso da novela A Cabana do Pai Tomás, houve, né, alguns protestos, começando pelo dramaturgo Plínio Marcos, na época, que achou um absurdo, né, eles contrataram um ator branco para interpretar o papel de um negro. E, curiosamente, como a Djanila falou, né, a luta contra o racismo é de todos e todas, né, não é apenas dos negros. E o Plínio Marcos era, né, um dramaturgo branco, e ele achou aquilo revoltante na época. Bom, e já que nós estamos falando de estereótipo, eu resolvi conceitualizar aqui para vocês, tá? Segundo o dicionário Ruais, o estereótipo é formado de ideias pré-concebidas e alimentado pela falta de conhecimento real sobre o assunto em questão. É uma ideia ou convicção classificatória pré-concebida sobre alguém ou algo, resultante de expectativa, hábitos de julgamento ou falsas generalizações. Aqui eu resumi. Portanto, o estereótipo é uma falsa generalização sobre o outro. E agora, esses aspectos recorrentes que eu vou falar com vocês, tudo eu tirei desse documentário Negação do Brasil. Então, primeiro, assim, isso é o que ele coloca entre o início das telenovelas até 2000, o ano de 2000. Então, são os aspectos recorrentes de praticamente todas as novelas brasileiras. Então, ali a gente vê o paraíso da democracia racial, então não há problema de racismo, isso aqui vem da ideia de mito da democracia racial, né, em que a miscigenação, findo a escravidão, né, houve uma integração e não há preconceito no Brasil, né? Então isso geralmente a novela não apresenta, né, não apresentava a questão do preconceito. Aos negros sempre são atribuídos papéis de inferioridade social e cultural. Tem também essa questão da união interracial e escassez de famílias negras, então geralmente o personagem negro, ele está ali namorando uma personagem branca e vice-versa, e dificilmente você tem uma família formada apenas de negros. Inclusive ele vai fazendo uma contagem ali que é de mais ou menos de 10 em 10 anos para ter uma novela, uma família composta por negros. Muito difícil aparecer até aquele momento, né, do documentário. E assim, os poucos personagens bem-sucedidos, eles aparecem como escadas, sem dimensão dramática e sem função na trama. O que é o escada? É aquela pessoa que funciona em função do protagonista, né? Então, por exemplo, você tem um advogado bem-sucedido, mas esse advogado não tem família, ele não tem conflito, né? Como eu coloquei aqui, sem dimensão dramática, ele está ali simplesmente para servir o protagonista, que deve ser um industrial, e aí ele aparece quando tem que resolver algum problema, né? Mas ele mesmo não tem uma função autônoma, né, na trama. E, por último, eu coloquei as novelas ambientadas durante a escravidão, que aí retorna ao início ali do paraíso da democracia racial. Eu coloquei uma foto aqui, vocês podem ver, da Escrava Isaura, uma das novelas de maior sucesso da história da TV brasileira, né? E é uma foto do final da novela. E geralmente eles apresentam o branco bonzinho e ao final um tom de festa, ignorando a resistência e o combate dos negros escravizados. Porque esse momento, essa foto que eu dei um print, é quando ele está comunicando que a escravidão acabou, né? E há uma grande comoção, uma grande alegria de todos, e ele está ali muito bonzinho, né? E esquecendo que, questão de minutos atrás, ele era, né, na verdade, a pessoa que escravizava
os negros ali. E, nesse caso, tem mais um problema, que é a Lucélia Santos, fazendo o papel de uma escrava, sendo uma branca, né? E são coisas que, historicamente, a gente sempre considerou normais. Também, analisando o documentário, há uma relação de papéis e estereótipos recorrentes. No caso das mulheres, a mami, que eu vou explicar daqui a pouco, geralmente criadas ou cômicas ou maliciosas, e as personagens fogosas, que aí nós temos a exploração do corpo feminino, né? Os homens, geralmente, eles são serviçais ou guarda-costas, jagunços ou marginais. E as crianças costumam ser menores abandonados, ou bons meninos de alma branca, filhos adotivos, tá? E, geralmente, são esses os personagens que os negros interpretavam. E aqui eu separei para vocês a questão do estereótipo da mami. A mami, isso vem do cinema norte-americano, geralmente são empregadas, bastante maternais, né, que acabam substituindo os pais na criação dos filhos, e é muito ligado à questão da escravidão. Tá? Na foto à esquerda, nós temos a Hattie McDaniel, o nome do personagem dela, por sinal, era Mami. A Hattie McDaniel foi a primeira atriz ou ator, né, negro a vencer um Oscar. Ela ganhou um Oscar por esse filme, O Vento Levou, de 1939. Ela ganhou o Oscar em 1940, né, no ano seguinte. E aqui nós temos a Isaura Bruno, uma atriz brasileira, no papel de Mamãe Dolores. Pode ver, Mami, mamãe, né? E a foto, pode ver, o biotipo é o mesmo, né? Também servindo um branco, nessa posição maternal. E o documentário A Negação do Brasil abre com a Isaura Bruno, contando a história dela. Ela interpretou essa personagem na novela Direito de Nascer, de 1964. E foi um sucesso enorme. Ela fazia shows pelo Brasil, publicou livro de culinária com as receitas da novela. Ela fez um grande sucesso na época. Mas aí, após essa novela, ela só interpretou 3 papéis, tá? E morreu pobre, lá no documentário diz que vendendo doce. Por quê? Porque é o estereótipo, né? Ninguém conseguia vê-la em outro papel, interpretando outra coisa. Isso é a morte para um ator, né? O ator, ele tem que interpretar diferentes papéis. E ela foi vista sempre como Mamãe Dolores. Agora eu vou, né, exibir um trecho de vídeo do documentário A Negação do Brasil, enfocando o Tony Tornado, ator, cantor, e a novela Roque Santeiro. Né? Roque Santeiro, como vocês sabem, iria ao ar em 1975, quando foi censurada pouco antes da estreia. E aí, 10 anos depois, em 1985, ela foi ao ar com outro elenco. Acredito que o único ator que interpretou o mesmo personagem que interpretaria em 1975 foi o Lima Duarte, no papel de Senhorzinho Malta. Tá? E eu vou agora exibir para vocês um trecho do vídeo do Tony Tornado falando sobre o final do Roque Santeiro. Conhecendo como eu conheci o Dias Gomes, e na época ele até disse: Tornado, eu acho que a Porcina deveria terminar com o Rodésio, que eu era o capataz dela, a única pessoa que realmente gostava muito da Porcina, que respeitava e a protegia muito. Fizeram 3 finais, inclusive eu acabando com a Porcina. Só que esse final não foi pro ar. Não tiveram a coragem suficiente, que era a coisa mais lógica, já que todos abandonaram a Porcina. Só o Rodésio é que protegeu a Porcina até o final, gostava dela. Todo mundo sabia, o público sabia que o Rodésio era apaixonado pela Porcina. Mas a emissora não teve a coragem. O que falta realmente... Foi rodado esse final? Foi rodado esse final. Nós fizemos 3 finais para a novela. E o final do Rodésio com a Porcina não. E a imprensa não citou isso, né? Não cita, porque me parece que existem pessoas credenciadas para trabalhar junto à emissora, né? As emissoras, não é só a nossa. Mas as emissoras parece que tem um quadro de imprensa
existe um departamento de imprensa para divulgar toda e qualquer coisa que se passa dentro da emissora. Evidentemente que esse fato foi escondido. Então, pessoal, eu lembro na época do Rock Santeiro, eu tinha 8 anos quando o final foi ao ar. E foi uma comoção na época, né? Todo mundo queria saber se ela ficaria com Rock Santeiro, com Senhorzinho Malta, e logo depois foi ao ar no Fantástico uma matéria mostrando o final alternativo, em que ela ficava com Rock Santeiro, né? Então eu cresci pensando que eram esses dois finais, né? Senhorzinho Malta, Rock Santeiro. E agora, assistindo esse documentário, descobri que havia um terceiro, né? Um terceiro final, ela ficando com Tony Tornado. E eu curioso que não apenas não foi escolhido esse final, né? Como sequer na matéria do Fantástico foi dito isso, né? Não, filmaram 3. Foram 3 finais, né? 2 finais alternativos, no caso. Nem eles esconderam até o fato de ter esse final, né? E aqui, essa outra foto à direita que eu coloquei, é uma foto do Tony Tornado, interpretando o Gregório Fortunato, que era o chefe de segurança do Getúlio Vargas, na minissérie Agosto, que é uma adaptação do romance do Rubem Fonseca. E 1993, e na época o Tony Tornado foi muito elogiado por esse papel, ele ganhou prêmios. Eu lembro de entrevista, eu gostei muito da minissérie, gosto muito do Rubem Fonseca, então, né, li o livro também. E na época ele foi muito elogiado, ele dava entrevistas e todo mundo assim, nossa, onde é que estava esse ator, né? Como ele foi capaz de interpretar tão bem? Mas assim, é uma questão de oportunidade, ele não tinha oportunidade disso. A partir do momento que você dá oportunidade para o ator se desenvolver dramaticamente, mostrar aquilo que ele sabe, você corre o risco, né, de alguém interpretar muito bem. Então, talvez se essa minissérie fosse na década de 60, você chamaria um ator branco e utilizaria o blackface com ele, né? Infelizmente. Bom, agora eu vou falar um pouco do racismo recreativo. Também está no livro da Ludmilla, e que me levou a esse outro autor, o Adilson Moreira, que escreveu o livro Racismo Recreativo. Aqui ele diz que é o mecanismo que encobre a hostilidade racial por meio do humor. Ele coloca que o humor permeia o racismo no Brasil. É a maneira que normaliza o racismo. Uma vez que nós consideramos o humor como algo benigno, então não pode ser uma expressão de racismo, no caso. E aí, lendo o livro, tem algumas características que ele diz, do humor. Aqui, no caso, ele fala, na verdade, o humor de uma maneira muito mais ampla. Ele fala nas empresas, da sociedade brasileira como um todo. Mas aqui eu estou pegando porque ele fala também do racismo na cultura, tá? Principalmente nos programas humorísticos, que é o nosso enfoque aqui agora. Então, as características: ridicularização, condescendência, hostilidade, desprezo, humilhação, em que sempre você tem a superioridade do branco em relação à inferioridade do negro, tá? Pensando nos programas humorísticos. Então, o humor, para ele, é utilizado para reforçar o lugar que os negros podem ou não ocupar na sociedade, tá? E aí ele fala, novamente, estereótipos, Então, vocês têm os estereótipos no humor. Ele cita o Tião Macalé como exemplo do feio, o Mussum como exemplo do bêbado e do malandro, e a Vera Verão como a bicha preta, E todos esses personagens sempre em busca de parceiros brancos. E há uma recorrência nesses quadros humorísticos de associações baseadas na relação entre negritude e escuridão, negritude e animais e negritude e sexo. Aí, para exemplificar isso, ele fala um outro personagem, eu resolvi escolher esse em vez dos outros 3, a Adelaide, a desvairada, como exemplo de estereótipo no humor. Porque, na minha opinião, ela resume todos os casos ali. Então, você tem a questão da feiura,
do Tião Macalé, você tem a questão da malandragem, do Mussum, e também a questão do bêbado, né? Porque ao final vocês vão ver, o marido dela é um cachaceiro, né? É assim que se descreve. E tem também a questão da Vera Verão, que é da sexualidade sem controle, né? Ela tem vários filhos. E aqui nós temos novamente o problema do blackface, né? Nós temos um ator branco pintado de negro, com o nariz aumentado e faltando os dentes, tá? E aqui do lado eu coloquei o Al Jolson no filme O Cantor de Jazz, de 1927. Esse filme é o primeiro filme falado, o primeiro filme sonoro da história, né? E aqui nós temos um branco também pintado de negro. E aqui, gente, eu quero trabalhar com vocês, eu peguei um trecho da habilidade, analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder, tá? Porque, assim, geralmente esses quadros, nós rimos, né? Eu, por exemplo, cresci assistindo Trapalhões, né? O meu personagem favorito dos Trapalhões era o Mussum, e a gente não para pensar, para analisar criticamente o que nós estamos consumindo. Então, o que eu peguei? Eu peguei o trecho no livro do Adilson Moreira, em que ele descreve essa personagem Adelaide desvairada, né? Que ele desconstrói, ele analisa criticamente como essa personagem se constitui. E eu vou ler agora para vocês. É um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Tá? E eu negritei também aqui alguns trechos, né, para ressaltar. Então, o Adilson Moreira fala que Adelaide era também personagem de um programa de televisão muito popular, no qual circulavam vários elementos do imaginário social sobre mulheres negras pobres. Um deles era sua feiura, o que era sempre associado à sua pobreza. Ela era interpretada por um homem que tinha o rosto pintado de preto. Como não poderia deixar de ser, seu nariz era significativamente aumentado, seu cabelo não era penteado e suas roupas eram velhas. Observamos nas situações em que ela aparecia uma variedade de manifestações de formas de humor. O tema da incongruência estava sempre presente nas situações em que ela se apresentava. Ela era uma pessoa pobre, mas tinha bens incompatíveis com sua condição social. O personagem também era construído para reforçar a superioridade moral de pessoas brancas de classes superiores, porque ela representava vários elementos que, ao longo do tempo, vêm sendo considerados como traços ligados a pessoas inferiores. A impureza moral associada à pobreza e a degradação moral como produto da condição racial. Ele continua. Adelaide estava sempre pedindo esmolas para passageiros do metrô para que pudesse comprar coisas para seus vários filhos. Ela encarnava o estereótipo segundo o qual pessoas pobres não conseguem controlar sua vida sexual, motivo pelo qual tem muitos filhos, dependendo assim da assistência de outras pessoas ou das instituições estatais. Embora estivesse pedindo pequenas quantias de dinheiro para os passageiros, ela tinha celulares e tablets, o que fazia as pessoas se recusarem a dar qualquer ajuda, sendo que algumas vezes ela dava dinheiro para os passageiros brancos. A incongruência também surgia como elemento cômico, em função de sua pretensão de se comparar a pessoas brancas de classe média, indivíduos sempre representados como o extremo oposto dela. Adelaide ridicularizava mulheres brancas que entravam no metrô, afirmando que elas não estavam à altura do ideal no qual se miravam. O elemento cômico também decorria do fato de que a personagem não considerava elementos básicos de etiqueta social. As pessoas ficavam furiosas porque ela fazia referências às aparências delas, a roupa que vestiam, o que deixavam todos em uma situação de grande desconforto. Novamente ele segue. A negritude da personagem era o fator chave nesse processo. É claramente um humor físico, no qual o ator fazia questão de acentuar certas expressões faciais para acentuar o que era então apresentado como uma aparência horrenda. Sua cara pintada de preto e seu nariz de borracha foram elaborados para fazer as pessoas rirem, por ela representar o que é sempre referido como exemplo máximo da feiura. Outros personagens fazem comparações e comentários derrogatórios, comuns na vida social brasileira em relação a negros. Associam sua aparência física com piche, com urubus,
com fezes, com escuridão. Todas referências simbólicas que, ao longo do tempo, relacionam negritude com algo negativo, como indício de uma moralidade inferior, como ausência de humanidade. Tá? Para mim, isso é a chave do estereótipo, a ausência de humanidade. Você nega a humanidade para a pessoa, transforma ela numa coisa, né, em uma caricatura. E aí ele fecha a análise dele sobre a personagem falando que se as pessoas brancas às quais ela pedia esmola eram referências de respeitabilidade social, Adelaide representa o que pode haver de mais desprezível na sociedade, uma mulher negra pobre. A convergência de estereótipos raciais e sexuais fazia com que essa condição fosse associada à falta de higiene, à incapacidade de controle da sexualidade, à total indolência. Sua filha tinha a mesma aparência e os mesmos modos que causavam constrangimento nas pessoas. A menina também tinha sua cara pintada de preto, seu cabelo era crespo e seu nariz era acentuado, para deixar clara a distância do ideal estético representado pela mulher branca. Como não poderia deixar de ser, a desqualificação sexual de minorias raciais aparece aqui como outro fator importante para a produção do humor racista. Embora a personagem algumas vezes se mostrasse mais perspicaz do que as pessoas brancas, ela reproduzia a imagem folclórica da mulher negra desvairada, que obviamente era casada com um cachaceiro. Essa foi a análise que o Adilson fez da personagem. Ele faz essa análise para cada um dos casos que ele cita, né, mostrando como que culturalmente isso é construído, né? E isso vai entrando também no nosso inconsciente, né, no inconsciente social. Então, em muitos momentos ele cita, né, você nega emprego para essas pessoas, porque é essa a correlação que você faz, esse tipo de personagem, né, que acaba formando o ideal, né, do que seria o negro, no caso do negro, tá? Porque a questão do estereótipo, ela atinge todas as minorias, né? Ele fala também de asiáticos, indígenas, né, os homossexuais. Então, há essa estereotipação, na verdade, de todos, né? Mas o enfoque dele é nos negros, tá? E essa revisão crítica das representações culturais, isso não é algo que está acontecendo no Brasil, isso é mundial, na verdade, né? Isso é um fenômeno mundial. E eu trouxe o exemplo aqui de um livro que eu li um tempo atrás, chamado Horror Noir, da Robin Coleman, que ela analisa a representação dos negros no cinema de terror americano. Tá? Eu vou pegar um trechinho, vocês vão ver que é muito parecido com o que ocorre nas TVs brasileiras, né? Olha, ela fala, talvez o aspecto mais danoso relacionado ao espectro limitado de papéis representados por atores negros nos filmes de horror iniciais seja a falta de imagens positivas para proporcionar um sentimento de equilíbrio. Ver um personagem negro arregalar os olhos e empalidecer ao se deparar com um fantasma não teria sido tão ruim se o seu papel seguinte ou anterior tivesse sido como médico, advogado ou empresário de sucesso. Contudo, os filmes hollywoodianos da época relegavam aos negros os personagens subservientes, como mordomos, empregadas e motoristas, ou que apareciam na tela só para representarem um malandro e bufões estereotípicos. Tá? E ela fala de outras coisas também, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, né, que eram demonizadas também nos filmes de terror da década de 30, década de 40, e como isso acaba depois resultando em mais preconceito. E aí eu fiz uma ligação com algo que é dito no documentário A Negação do Brasil, que o desejo frustrado de se ver na tela resulta na autoestima ferida, tá? E agora eu vou colocar para vocês um trecho do documentário A Negação do Brasil. É uma entrevista com a Zezé Mota, em que ela fala de quando recusou um papel de uma minissérie na Globo. Ela estava no auge, né, do sucesso, a Zezé Mota, tinha acabado de interpretar a Chica da Silva, um filme que fez sucesso no mundo inteiro, e foi convidada para participar dessa minissérie. Vou colocar agora para vocês e depois nós retomamos. Assim que estreou Chica da Silva,
né, que estourou no mundo inteiro, eu me lembro que poucos dias depois da estreia eu recebi um telefonema da TV Globo para ir buscar um roteiro de uma minissérie. Eu falei, oba, agora ninguém me segura. Quando eu cheguei lá, era uma minissérie baseada num romance da Clarice Lispector, chamada Dia do Aniversário. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que... Não me lembro mais o nome, mas era alguma coisa ligada ao aniversário e eu vim eufórica com o script, lendo no táxi, quando de repente eu descobri que eu estava sendo convidada para servir doce na festa de aniversário da Clarice Lispector. E eu recusei. Recusei porque eu não fazia mais nada. Quer dizer, eles não estavam me convidando para fazer nada, só para servir doces na festa de aniversário da minissérie. E aí o Ziembinski, muito carinhosamente, falou, querida, eu estou te ligando pessoalmente, eu te imploro, aceite o convite. Se você continuar dizendo não, você não vai mais poder fazer televisão. Eu falei para ele, então eu não vou mais fazer televisão. Bom, voltando agora, pessoal, eu coloquei esse trecho para falar um pouco do impacto que o documentário, né, A Negação do Brasil, acabou tendo nas novas gerações. Eu coloquei aqui uma foto do Lázaro Ramos, né, na verdade do livro dele, Na Minha Pele, que a Sandra vai abordar daqui a pouco com vocês. E esse documentário, o Lázaro cita no livro, e o que aconteceu? Primeiro, a valorização dos atores e atrizes que os antecederam, né, essa geração. Porque, né, tudo aquilo que eles passaram, a questão do preconceito, a dificuldade que era, né, interpretar aqueles papéis, sempre os mesmos papéis, mas eles entendem que foram esses atores que os antecederam que pavimentaram o caminho para eles, né? Mas também eles tiveram a percepção do impacto negativo das representações estereotipadas e racistas, né? Fica nítido isso no documentário, do mal que isso fez, né? E isso resultou numa questão de aumento de autoestima, engajamento e luta pelos direitos. E, no caso, a negação de certos papéis. No caso do Lázaro Ramos, durante muito tempo, né, boa parte da carreira dele, ele se negou a interpretar personagens que portassem armas, para não perpetuar esse estereótipo, esse papel, esse lugar do negro, do homem negro, né? Bom, agora, pessoal, vamos para um segundo momento, sobre o acervo étnico-racial, tá? Aliás, quase todos esses livros que nós estamos citando fazem parte do acervo étnico-racial, tá? Ele é formado pelos livros literários e técnicos provenientes das escolhas de uma equipe especializada sobre a temática étnico-racial. O público-alvo são as escolas de anos iniciais, anos finais e ensino médio, tá? Tem diversos autores negros, né, autores e autoras, por exemplo, a Maria Firmino dos Reis, que é a primeira mulher negra a publicar um romance, né, o romance Úrsula, que está sendo redescoberto. Tem a Conceição Evaristo, que os professores de língua portuguesa lembram que já foi convidada da Olimpíada de Língua Portuguesa. Angela Davis, Silvia Almeida, Emicida, Jari de Arraes, Chimamanda Ngozi Adichie, Bell Hooks e Machado de Assis. Machado de Assis eu negritei e depois vocês vão entender por quê. Aqui nós temos poetas, romancistas, filósofos, ativistas, advogados, né, cantores como Emicida, compositores, né, é um acervo bem diverso, tá? E está nas escolas. Inclusive, nós já vimos, né, que alguns de vocês utilizaram esses livros, inclusive o da Djamila, que está sendo o nosso roteiro. Bom, aí eu voltei novamente para a questão da habilidade. Essa é uma habilidade de língua portuguesa, no entanto, ela está como articuladora da área de linguagens, tá? Para o ensino médio. Então, eu vou ler. Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária,
estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção, visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais, etc., e o modo como dialogam com o presente. Tá? Então, pensando nessa habilidade novamente, né? A questão do acervo veio ajudar as escolas a trabalhar essas habilidades, a trabalhar o currículo, né? E aí eu volto para o livro da Djamila, né, o Pequeno Manual Antirracista, que há um capítulo intitulado Leia Autores Negros, né? Ultimamente nós temos Leia Autores Negros, Leia Mais Mulheres, né? Sempre aumentando essa questão, né, da diversidade nas nossas leituras. E aí ela traz dois termos, né? O primeiro é a questão do epistemicídio. Aí eu peguei para vocês, né, que isso vem de epistemologia, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Então, o epistemicídio é um neologismo, né, e seria o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos. É a negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade. Então, é a imposição do embranquecimento cultural, que eu abordarei mais tarde também. Ela traz também a questão do genocídio do negro. Tá? Ultimamente, nós andamos, né, nos questionando o que seria genocídio, né? O que seria e o que não seria genocídio. E o Abdias Nascimento afirma, né, na obra dele, O Genocídio do Negro, que genocídio é toda forma de aniquilação de um povo, seja moral, cultural ou epistemológica. Portanto, não é só um assassinato físico, né? É uma aniquilação física. Ele coloca também o apagamento cultural como genocídio. Tá? E aqui, na verdade, é um comentário da Djamila. O apagamento da produção e dos saberes negros e anticoloniais contribui significativamente para a pobreza do debate público, seja na academia, na mídia ou em palanques políticos. Aí ela fala: se somos a maioria da população, nossas elaborações devem ser lidas, debatidas e citadas. Né? Daí a importância desse acervo étnico-racial. Aqui, então, a Djamila vai falar um pouco mais sobre a importância de se ler autores negros. A importância de estudar autores negros não se baseia numa visão essencialista, ou seja, na crença de que devem ser lidos apenas por serem negros. A questão é que é irrealista que numa sociedade como a nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a formulação do saber. É possível acreditar que pessoas negras não elaborem o mundo? É sobre isso que a escritora Chimamanda Ngozi Adichie alerta ao falar do perigo da história única. O privilégio social resulta no privilégio epistêmico, que deve ser confrontado para que a história não seja contada apenas pelo ponto de vista do poder. É danoso que numa sociedade as pessoas não conheçam a história dos povos que a construíram. E aqui não é uma questão de inversão, pessoal, não é vamos ler apenas autores negros, né? Não é isso. É que geralmente só se lê autores negros, né? Costuma-se ler poucas autoras, poucos autores negros, no caso. E a própria Djamila, ela é especialista na Simone de Beauvoir, no Jean-Paul Sartre, né? São dois filósofos brancos europeus, né? Então não é isso, não é ler apenas negros, é ler também autores negros, né? E ela citou, né, a Chimamanda, e eu peguei um trecho. Esse livro também faz parte do acervo étnico-racial, é a transcrição de uma palestra famosa que ela deu, né, tem no YouTube, no TED Talks, e ela fala da importância de múltiplas histórias. Eu separei dois trechos para vocês. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar, e é isso que esse povo se torna. A história única cria estereótipos, novamente estereótipos, né? Cria estereótipos que fazem com que a história se torne a única história.
E aí ela fala da importância, né, aqui a gente já pode pensar na importância do acervo, na importância da leitura, das histórias, da literatura. Ela fala, as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Agora, pensando nos vestibulares, na academia, eu peguei para vocês a lista de obras obrigatórias da Unicamp. Então, peguei os 3 autores negros que estão nessa lista. Primeiro é o romance Niquete, da Paulina Chiziane. Esse é o primeiro romance publicado por uma autora moçambicana, tá? E a Paulina, não sei se vocês viram, mês passado ganhou, pela obra dela, o Prêmio Camões, que é o prêmio mais importante de língua portuguesa. E aí, curiosamente, né, já falando em Camões, nós temos aqui os Racionais com as letras do disco Sobrevivendo no Inferno, né, um disco importantíssimo que eles lançaram em 1997, considerado um dos discos mais importantes da música brasileira. E eles estão na categoria poesia na Unicamp, ao lado de Camões, tá? Esse livro, né, As Letras do Sobrevivendo no Inferno, também faz parte do acervo étnico-racial. E, por último, nós temos aqui as crônicas, né, do livro Bons Dias, do Machado de Assis, nessa edição extremamente branca, né, uma capa branca, muito branca. E mostra a nossa dificuldade, né, historicamente, de considerar o Machado de Assis um ator negro, né, um autor negro, sempre visto como mulato, né, e a questão do mulato, depois eu vou passar um vídeo que também problematiza essa expressão, tá? E falando no Machado, ao longo desde a morte dele, ao longo das décadas, ele foi passando por um processo de embranquecimento. Tá? Então, o nosso maior escritor, considerado o nosso maior escritor, num país racista, não pode ser negro, né? E isso ficou evidente, né, esse embranquecimento, em 2011, quando a Caixa Econômica Federal lançou uma campanha comemorativa dos 150 anos, né, da instituição. E eles contrataram, no caso, um ator branco para interpretar o Machado de Assis. Isso, na época, causou uma grande polêmica, muitos reclamaram, e a Caixa, em questão de semanas, lançou uma outra campanha, agora com um ator negro, né, pedindo desculpa, mas isso tornou, né, bastante evidente esse processo de embranquecimento do Machado de Assis. E aí, recentemente, alguns pesquisadores encontraram uma revista argentina de 1908 chamada Caras e Caretas, essa primeira foto aqui do Machado, em que os traços dele, negros, estão bem ressaltados. Aí, inspirada nessa foto, a Faculdade Zumbi dos Palmares lançou a campanha Machado de Assis Real, que eles elaboraram digitalmente essa outra foto muito bonita aqui, né, com o Machado definitivamente agora representado como um autor negro. E eles incentivaram tanto a imprensa quanto as novas editoras a utilizarem essa foto para divulgar o Machado de Assis. E isso já vem acontecendo. Esse livro, Contos e Crônicas, utiliza a mesma foto, né, da editora Malê. Esse livro faz parte do acervo étnico-racial, e a mesma editora lançou esse estudo, Machado de Assis Afrodescendente. Tá bom? Agora, pessoal, vou exibir para vocês um vídeo da professora, historiadora e antropóloga Lilia Morris Schwartz, que ela fala sobre as teorias do branqueamento no passado e no presente no Brasil. Tá? Porque eu falei de genocídio, falei de epistemicídio, né? Então ficam termos muito pesados, né? Mas vocês vão ver que, na verdade, não. Né? As teorias do branqueamento, elas são, na verdade, muito próximas da eugenia, né? Então isso é um processo realmente, a gente não leva a sério, né? Acha que é bobagem, mas não, isso é algo sério, e eu vou
colocar esse vídeo para vocês verem. Inclusive, tem um trecho da propaganda da Caixa Econômica com o Machado de Assis. Tá? Um momentinho. Oi, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema da maior relevância, sobre as teorias de branqueamento. Em 1888, quando o Brasil abolia finalmente a escravidão no país, depois de países como Estados Unidos da América, Porto Rico e Cuba, entraram no país uma série de teorias que viraram grandes vogas. Eu estou me referindo às teorias do darwinismo racial, que supunham que entre brancos e negros existiriam diferenças ontológicas, mas também essas teorias do branqueamento. O que diziam essas teorias? Que os brasileiros no futuro seriam brancos, se possível, até negros. Essas teorias tinham tal importância que em 1911 ocorreu o Congresso Universal das Raças em Londres e o Brasil foi o único país da América Latina a ser convidado. Quem foi, como representante oficial do país, era João Batista Lacerda, então diretor da importante instituição chamada Museu Nacional. Ele levou uma tese que ele denominou de Sur les Métis, sobre os mestiços, que vocês podem encontrar na internet facilmente. E essa tese dizia que em 3 gerações, o Brasil, pela entrada de imigrantes e pelo efeito da biologia, seria branco. Não contente, ele também incluiu uma imagem do pintor Modesto Brocos, uma tela que se chamava Redenção de Cã. Essa era uma tela mais antiga, ela tinha sido feita em 1895, mas já mostrava na sua imagem o modelo do branqueamento. De um lado o pai, branco, de outro lado a avó, muito negra, ao centro uma mulher mais mulata, como se dizia na época, uma mulher como também se dizia com os seus traços mais afinados, e no seu colo uma criança branca e de olhos azuis. Ora, juntando a tese de João Batista Lacerda com essa imagem, qual era a mensagem do governo brasileiro? Que o Brasil teria passado por um regime da escravidão por tanto tempo, por mais de 3 séculos, e que em apenas um se tornaria branco. Nessa época, essas eram teorias científicas, propriamente dito, teorias oficiais. É certo que o branqueamento não é mais uma teoria oficial no país, mas até hoje nós convivemos com expressões do tipo casou bem, que quer dizer casou mais branco. Também sabemos que muitas vezes jogadores de futebol, ao fazerem sucesso e ganhar muito dinheiro, tentam se definir como mais brancos. E também, nas fotografias, durante muito tempo, se branqueou a população negra brasileira. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até num dos seus últimos escritos, seu testamento. Virginia Bicudo, uma psicóloga negra que defendeu teses sobre o preconceito e o racismo, foi constantemente retratada nas fotografias como branca. Essas são questões fortes do nosso passado e também do nosso presente. É preciso que o Brasil não namore com esse modelo só europeu e é preciso que o Brasil aprenda cada vez mais a respeitar as suas muitas histórias, os seus muitos projetos de imaginação e a importância, a relevância que a população negra, que as populações africanas, porque foram muitas nações, tiveram e têm no nosso país. E vamos parar com essa mania besta de achar que nós somos todos europeus e muito brancos. Somos um país diferente, porque compostos hierarquicamente e com muita desigualdade por muitos grupos, muitas pessoas, muitas tribos, muitas nações, basicamente diferentes. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui uma propaganda do canal, né, da Lilia Schwartz, chama Canal da Lili. É um canal muito bom, né? Ela é uma das principais intelectuais brasileiras, reconhecida internacionalmente, publica bastante livros. Ela, por exemplo, escreveu a biografia do Lima Barreto, né? Também um autor negro, né? E aqui ela tem entrevista com a própria Djamila, desenvolve vários assuntos, mas ela tem essa parte aqui, né, chamada Ler Imagens.
em que ela analisa quadros, né? Ela diz, ó, análise de quadros que revelam muito mais do que os olhos veem. Isso aqui é muito bom para professores de arte, né? Ela, nesse trecho que eu coloquei, ela fala, né, sobre esse quadro A Redenção de Kant. Então, é um site que vale a pena, não, site não, é um canal do YouTube que vale a pena vocês conhecerem, tá? E, inclusive, depois eu exibirei mais um vídeo dela. Bom, esse aqui é um outro canal do YouTube, né, chamado Better Than Food, melhor que comida. Esse é o mote, né, então o livro seria melhor que comida. E nesse canal, eu dei um print aqui, foi a resenha que ele fez sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na época, a tradução dele para o inglês era Epitaph of a Small Winner, né, Epitáfio de um Pequeno Vencedor. E para mostrar, né, o alcance do Machado, o alcance de um negro, de um brasileiro, esse print que eu dei é o momento em que ele fala, né, que indicaram para ele o livro, ele foi ler, e nesse momento ele fala que é desde já um dos livros da vida dele, um dos livros favoritos. O que também fez com que ele lesse outros autores brasileiros, né? Ele leu também e fez resenha do Dom Casmurro, Clarice Lispector, Raduan Assar e Hilda Hilst. E em um desses vídeos ele fala que agora, sempre que alguém indicar um livro, né, de literatura brasileira, ele vai ler, porque nada que vem do Brasil é ruim, ele diz, em termos de literatura. Nós que temos, né, uma autoestima tão baixa, para ver. Né, então, e aqui do lado, né, eu coloquei a nova tradução do Memórias Póstumas de Brás Cubas, agora com título próximo do nosso, né, The Posthumous Memoirs of Brás Cubas. E esse livro, ele foi lançado pela Penguin, né, que é a editora que lança os livros clássicos de literatura universal, então Machado foi incluído nessa coleção, e essa edição se esgotou em questão de semanas, né, se esgotou, foi um sucesso, e Machado, Clarice estão na onda, podemos dizer assim, dos americanos e dos estrangeiros de um modo geral, né? Então é aquilo, leia autores negros, leia mais mulheres e leia literatura brasileira, né? Basicamente, leia, né? Poderia ser o nosso conceito, né? O nosso conselho para derrubar, né, os preconceitos e tudo mais, para entender melhor o outro. E aí, pessoal, antes de exibir o vídeo da Lília, que eu falei para vocês, eu resolvi colocar essa habilidade, que também é uma habilidade de língua portuguesa, tá? Mas que faz parte daquelas habilidades do ensino médio da área de linguagens. Então é o seguinte: analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões, e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Então, eu resolvi ir aqui nesse uso crítico da língua, além das questões gramaticais. Por isso, eu resolvi exibir esse ótimo vídeo da Lilia Schwartz, chamado 16 termos racistas para abolir do seu vocabulário. Né? E aí eu lembrei para vocês, né, citei um pouco antes, a questão do mulato, né? Ela vai falar de mulato, ela vai falar do termo doméstica, que eu também usei, que são termos que a gente precisa repensar, tá bom? Vou exibir para vocês um momentinho. O racismo é uma linguagem social pejorativa e com graves consequências. Por isso ele se expressa de inúmeras maneiras, mas muitas vezes a partir de palavras e expressões, que eu sugiro vocês politizem, pensem a respeito e, se der, não utilizem. Vou aqui fazer uma lista para vocês. No topo dessa lista está a palavra denegrir. Denegrir quer dizer tornar escuro, mas a gente usa denegrir sempre de uma forma desclassificatória. Eu sugiro que vocês mudem para, por exemplo, difamar. Outra palavra muito polêmica, outro termo muito polêmico, mulata. Mulata é um termo híbrido que vem do cruzamento do cavalo com a égua.
Esse é um termo muito negativo. Esquece esse termo, ou então use de forma crítica. Nasceu com um pé na cozinha. Muitas vezes as mulheres negras ficaram associadas, durante o período da escravidão e depois também, aos serviços domésticos. Portanto, a ideia é dizer que essa pessoa tem um passado na escravidão ou tem um passado em trabalhos pouco dignos. Abole essa expressão. Lista negra. Por que lista negra? Porque o negro surge aqui para definir o que seria ruim, o que não funciona. Mercado negro, esse é um caso parecido. A gente está dizendo aí que um mercado que é feito a partir de negócios ilícitos seria, por suposto, negro. Boçal. Boçal é um termo que vem da época da escravidão e que era utilizado para os africanos e africanas que tinham recém-chegado na América e, portanto, não sabiam onde estavam, não sabiam o que fazer. Com o tempo, o boçal virou sinônimo do quê? De uma pessoa tonta, de uma pessoa que não sabe das coisas. Enfim, não vamos esquecer que as palavras têm história e que é preciso pensar nelas. Criado mudo, falando em história. O criado mudo era utilizado por oposição ao criado falante. Vejam que a gente usa essa expressão sem notar que ela vem da história, vem do passado e dos tempos da escravidão, que tentavam transformar em objetos o que eram pessoas e seres humanos. Domésticas. Você sabe a origem da palavra domésticas? É porque muitas escravizadas eram utilizadas nas casas grandes e para estarem do lado dos senhores elas precisavam ser domesticadas. E nós continuamos a usar esse termo domésticas. Vale a pena não. Ou então, presta atenção nele. Cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo duro, cabelo bombril. Essas são associações que se vinculam claramente aos negros e denotam muito racismo. Existe cabelo crespo, existe cabelo cacheado, existe cabelo liso, existe cabelo afro. Não existe cabelo ruim. Serviço de preto. O que essa expressão quer dizer? Que os negros fazem serviço mal feito. Vale a pena usar essa expressão? Não, porque ela é muito racista e fala do nosso racismo. A coisa tá preta. De novo, a associação de que a coisa está muito ruim, por isso tem a cor preta, da cor do pecado. Ela é utilizada quando uma pessoa branca toma muito sol e fica da cor do pecado. Você poderia dizer, peraí, Lili, aí você está dizendo errado, porque estamos dizendo que é uma cor bonita. Claro, mas por que associar as mulheres negras à ideia de pecado? Aí já há muito de racismo. Dia de branco é utilizado quando nós queremos chamar a atenção para um dia de muito trabalho. Ora, tinha que ser dia de negro, porque quem sempre trabalhou nesse país foram as populações negras. Esses todos são termos que mostram como o racismo age naturalizando situações que nada têm de naturais, porque elas são produto da nossa história, de uma sociabilidade e desse país que durante mais do que 3 séculos contou com a mão de obra escravizada. Nessas horas não basta dizer que você não é racista, é preciso ser antirracista e não se acomodar diante desse tipo de expressão que fala muito mais dessa sociabilidade brasileira e da perversão do racismo estrutural e institucional brasileiro do que se comporta como uma palavra, ou um termo, ou uma expressão eivada de ingenuidade. Não há qualquer ingenuidade nesses termos. Fique esperto. Bom, pessoal, e complementando o vídeo da Lília, eu trouxe esse trecho do pequeno manual antirracista da Djamila, que ela fala do assunto. A linguagem é carregada de valores sociais, e por isso é preciso utilizá-la de maneira crítica, deixando de lado expressões racistas como ela é negra, mas é bonita, que coloca uma conjunção adversativa ao elogiar uma pessoa negra, como se um adjetivo positivo fosse o contrário de ser negra. Usar o negão para se referir a homens negros, não se usa o brancão para falar de homens brancos, ou elogiar alguém dizendo negro de alma branca, sem perceber que a frase coloca ser branco como sinônimo de característica positiva. Então, sempre pensar, nos policiar, né, tentar entender, na verdade, refletir sobre as coisas que nós falamos. Muitos desses 16 termos, né,
eu mesmo nunca parei para pensar, né, da carga racista, né, historicamente racista que eles carregavam, né, mas nós estamos aqui para aprender, né, e esse é um dos objetivos dessa nossa TPC. Por último, eu, né, antes de passar para a Sandrinha, queria ler essa frase aqui que ela mesma, a Sandrinha, postou no Facebook dela. Há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Recomendo o de Assis. Bom, obrigado, pessoal. Agora é com você, Sandrinha. Verdade. Eu achei ótima essa frase e a coloquei no Face. Obrigada, Rogério. Então, pessoal, quando nós começamos a analisar esse acervo que o Rogério demonstrou agora, nós nos deparamos com esse livro do Lázaro Ramos e fomos ler. Ele é um livro muito fácil, muito gostoso, né? Estou com ele aqui, né? E nós achamos, assim, muito interessante para trabalhar com nossos alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E o Lázaro Ramos, assim como o Wagner Moura diz nessa introdução aí ao livro, ele diz assim: na minha pele é um livro imenso, escrito por uma alma imensa, que nos oferece sua intimidade com coragem, generosidade e bom humor. E nós fomos lendo e nós percebemos assim que o Lázaro Ramos consegue tratar aí do assunto do racismo de uma forma muito natural, crítica, só que leve, assim como ele é mesmo, né, como ator. E ele vai contando as histórias ali da vida dele de um jeito assim que nos envolve muito facilmente ali. Quando vê, nós já estamos ali envolvidos com a trama. E é engraçado que ele diz o tempo todo que não é uma autobiografia. Eu vou mostrar para vocês já alguns trechos em que ele diz isso. Ele diz que o livro, e é isso mesmo, né? Nesse livro, ele conta a história dele e de várias outras pessoas ali do seu convívio, inclusive todas as que participaram do programa de entrevistas Espelho. Esse programa de entrevistas é um programa idealizado, dirigido e apresentado por ele no Canal Brasil há 16 anos. E é muito bom o programa. Nós fomos verificar e, inclusive, vamos colocar um trechinho para vocês mais para frente. Bom, gente, para contar essa história desse jeito, ele se utiliza de uma técnica narrativa que os professores de língua portuguesa trabalham muito, que é a conversa com o leitor. E ele utiliza-se também da metalinguagem, né? Que é explicando ali o processo de construção do livro. Aliás, esse livro ele exemplifica muito bem esse gênero de romance moderno que nós temos hoje, tá? E deixa eu colocar aqui na apresentação que fica melhor. E nós achamos assim que se os professores lerem com os alunos o prólogo, nem que seja só o prólogo desse livro, ele já estará trabalhando muitos desses assuntos que o Rogério colocou, que a Djamila demonstra no livro dela, tá? E que vocês verão aqui no prólogo. Essa leitura pode ser feita numa roda de leitura, como vocês já estão acostumados, ou numa discussão ali também, numa roda de debate após a leitura. Não é muito grande o prólogo e é muito rico, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, tá? Então, ele começa aqui, começando aqui com um trecho, e nós, tanto eu quanto o Rogério, não colocamos aspas nos trechos, porque de agora para frente são todos trechos retirados do livro,
tá? Então, todos são trechos retirados, então teria que colocar aspas em tudo, então já estou dizendo que são todos retirados, ok? Não colocamos as aspas. E ele diz aqui, né, os momentos que soarem como autobiográficos, logo depois dele ter dito que não era uma autobiografia, tá? Estão aqui apenas para servir de fio condutor da viagem que fiz para destrinchar esse tema, tá? Então, aqui nós já temos um exemplo disso que eu disse para vocês. E aí, ele vai contando para a gente como foi o trajeto dele, desde o prólogo e depois nos capítulos posteriores, como foi a vida dele, né, desde a sua infância até o momento das entrevistas que ele fez com as editoras para escrever esse livro, né? E aí, no bate-papo ali com o pessoal das editoras, né, ele conta esse trechinho aqui para a gente, né? Ele diz: quase me levantei da cadeira, como um touro preparado para dar uma chifrada. Biografia, nem pensar. Isso é um mico. Eu sou muito jovem para falar sobre minha vida. Sou uma exceção, e história de exceção só confirma a regra. Fazer mais um livro sobre o ponto de vista de uma exceção não ajuda em nada a questão da exclusão dos negros no Brasil. Meu Deus, como fazer um relato quase autobiográfico sem tornar o texto uma apologia a mim mesmo e a meus pares um pouco mais bem-sucedidos? Então, ele tem toda a noção de que ele é uma exceção, né? Hoje, a fama, tudo que ele conquistou, e não foi fácil, ele mostra isso, ele não teve uma vida fácil também, mas mesmo assim ele é uma exceção, e ele sabe disso. Ele sabe que com a maioria dos negros do nosso Brasil isso não acontece, né? Então, por isso que ele diz que não pode ser uma biografia. E aí, aqui eu trouxe um trecho para vocês, da irritação dele, e com toda a razão, que as pessoas veem nele um ator negro, e não apenas um ator, né? Tudo lá que o Rogério comentou antes, que a Djamila dizia, e a Sandra, na outra TPC, também comentou com a gente, vocês veem aqui na forma de narrativa, tá? Porque as pessoas perguntam para ele diz aqui nesse trecho, vamos lá. Todas as minhas ideias foram rejeitadas e veio a provocação final. Por que não falar da sua experiência como ator negro? Então, por que não falar apenas como ator? Por que negro, né? E aí ele diz que tem duas perguntas que fazem muito para um ator negro, além das básicas que eles fazem para todos os atores, né? Que são: sendo um ator negro, o que acha dessa coisa toda de racismo? Né? Eles colocam a cor. Você não tem que fazer isso. É um ator e pronto. Não importa a cor, né? Isso não é o importante, né? E a outra, que é pior ainda, né? E ele deixa isso muito claro aqui no comentário dele, que é: como é fazer um médico, arquiteto, surfista, rock santeiro, boêmio da Lapa, padre, gay, ou seja lá quem for, negro? Aí ele escreve: quando ouço essa última, sempre me dá vontade de responder algo bem esdrúxulo do tipo: não sei, pois nunca fiz um médico, arquiteto, surfista, rock santeiro, boêmio da Lapa, padre, gay, ou seja lá quem for, verde. Entenderam? Essa questão da cor. Então, o Lázaro Ramos ele vai brincando de uma forma crítica. É engraçado, né, o jeito que ele trata, mas ele é muito crítico, e ele mostra como as pessoas veem os atores, né, com essa questão da cor,
né? Então, em tudo está a cor. E ele vai mostrando isso o tempo inteiro no livro, tá? Nós pegamos aqui alguns trechos, mas o tempo inteiro você encontra esse tipo de construção e de citação dele. Aí ele fala um pouco do Espelho, o programa dele, né? E que ali ele entrevista várias pessoas, né? E ele diz que ter passado a conviver com pessoas, porque antes ele vivia numa ilha, tá? Tem um trechinho que fala da ilha Pati ou Pati, agora eu não sei. Ele fala dessa ilha, né? E enquanto ele vivia ali, ele estava meio que protegido, né? E aí depois ele vai para o mundo, né? E aí a hora que ele fala desse programa de entrevista, ele começa a conviver com pessoas, todo tipo de pessoa, né? E pessoas que não refletiam sobre o racismo. E por esse motivo, ele teve a ideia de inserir esse tema nas conversas dele, né? Por quê? Porque ele queria mostrar as riquezas da cultura afro-brasileira, da qual eu tanto me orgulho e que é tantas vezes ignorada. E é o que nós estamos fazendo aqui também, certo? Tentando aqui valorizar os autores negros com esse acervo que o Rogério mostrou, tá? Com esses 2 livros aqui, principalmente, que nós pegamos, mas que vocês poderão utilizar qualquer um outro, tá bom? E aqui temos apenas algumas citações, tem muito mais. Bom, aí ele continua, né? Falando sobre a experiência no espelho. A experiência no espelho me dizia que havia acontecido uma mudança de atitude e que eu identificava nos negros uma vontade de não ficar na queixa. A palavra identidade, que passou a aparecer cada vez com mais frequência, calou fundo em mim. Ao mesmo tempo, comecei a ter a clareza de que essa não é uma questão dos negros, é uma questão de qualquer cidadão brasileiro. Ela diz respeito ao país, é uma questão nacional. Para crescer, o Brasil precisa potencializar os seus talentos, e o preconceito é um forte empecilho para que isso aconteça. E aí ele tem uma provocação aqui para a gente, né? Vamos buscar soluções efetivas para transformar essa situação, tá? E é isso que nós queremos, não é? Nesse outro trecho aqui, nós percebemos também a questão da busca das identidades mesmo, né? A valorização das identidades, da valorização da identidade negra, né? E ele, em vários momentos aqui, eu vou mostrar mais alguns para vocês, ele deixa isso muito claro, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de metalinguagem, né? A questão da viagem, né? E a conversa com o leitor. Não começo falando com você que me acompanha, né? A conversa com o leitor. Nesta viagem, essa viagem é a escrita desse livro, né? E em vários outros momentos ele cita isso, vocês verão, tá? Porque qualquer bom filho que saia para uma aventura como essa, segundo minha sábia avó Edith, precisa deixar uma mensagem para a mãe. Aqui, logo no começo do livro, ele coloca isso e manda uma mensagem para a mãe dele, que foi falecida, é falecida desde 1999, se não me engano. E é muito bonita a mensagem que ele manda para a mãe. E aí, de novo, né, a questão da história dele, olha aí o nome da ilha, Ilha do Pati, né? E aí ele fala que fica na Baía de Todos os Santos, né? Ele diz ali praticamente secreta, né? E um lugar muito bonito, e é ali que você vai encontrar as raízes dele, né? E ele diz, e isso aqui nos fez lembrar das nossas aulas de projeto de vida, tá? Que o tempo inteiro nós estamos aí tentando valorizar o que o nosso aluno pensa e o que ele sonha, não é mesmo? E ele faz isso, ele está fazendo isso no livro, né? E ele, no programa dele, ele deixa isso claro, e ele diz aqui nesse trecho, né?
Por isso, digo sempre aos meninos e meninas que têm origem parecida com a minha. Não há vida com limite pré-estabelecido. Seu lugar é aquele que você sonha estar. Eu sempre repeti essa frase em conversas de bar, peças que escrevia e tudo mais. Por quê? Porque eles sempre escutam, e ele deixa isso muito claro no livro, que ali não é o lugar para ele, aquele não é o lugar, e não existe isso, né? O nosso lugar é onde nós queremos estar, todos nós, né? Sem essa distinção de raça, cor, nada disso, né? Isso é muito errado. Bom, nesse livro, vocês se lembram que na parte anterior eu coloquei as habilidades das nossas disciplinas, depois o Rogério colocou as habilidades da área de linguagens, e em todas elas você tem ali a questão da valorização, vocês se lembram? Valorização da cultura, tá? De todas as nações, de todos os povos. E aqui nesse livro você encontra, tá? Exemplos da cultura afro, tá? Então ele fala dos movimentos negros lá da ilha, tá? Fala dos blocos do Ileaie, mas sempre aqui também com uma crítica, né? Porque ele fala aqui nesse trecho, aqui no final, que eles viviam lá na ilha, e aqui no finalzinho. Por outro lado, não era preciso enfrentar um anúncio de emprego que exigia boa aparência. Nos anos 70, todo negro sabia o que essa expressão queria dizer. Tá? Então, o tempo inteiro ele joga alguma coisa aqui para mostrar a dificuldade e o sofrimento dos negros, que era assim muito pior, né? E em alguns trechos aqui para frente, ele vai falar do cabelo e de tudo mais, de como eram ali os costumes, né, de aparência e tudo mais, que não era o natural para eles. Mas aqui você encontra tudo isso. Aqui, de novo, a questão da cultura, né, a música, e as comemorações também, que existem, né, lá na Bahia, né, no Pati. Ele fala ali do dia de São Roque, né, como eram essas festas, né, aqui, por exemplo, ele diz que passávamos o fim de semana da festa no mangue, catando siri, caranguejo, béfon, um tipo de vongole e ostra, né, então aqui um pouco da tradição. E também, para quem quiser trabalhar música, né, os professores de arte, bom, tem o tempo todo, tem todas as disciplinas aqui, mas a música, né, língua portuguesa e arte, aqui nós também trouxemos um trechinho. Aqui, quando ele diz que aos 12 anos ele foi levado para o Campo Grande, ele quase não saía da ilha, né, e aí ele ouviu o Ileaie a primeira vez, e aí tem um trechinho da música, no livro tem um trecho grande, né, que pode ser analisado. E aí ele também fala das cores, né, do amarelo, o vermelho, o branco e o preto, que aquilo fizeram um bem enorme, aquilo chamou muita atenção dele e tudo mais por essa cultura. Aqui nós encontramos também a questão da religiosidade, tá? Que também faz parte ali da cultura, né? Ele fala aqui do sincretismo, né? Das religiões, você encontra aqui também, não dá para a gente ficar lendo tudo, tá? Mas isso daqui depois esses slides vão para vocês, tá bom? Aqui, exemplos da culinária, que ele diz, o vatapá, caruru, munguzá, né, as danças, né, como eram, né, ele diz, depois dançavam com as panelas na cabeça e exaltavam as qualidades dos ingredientes da receita. Né? Então, isso tudo aqui, gente, é a questão da valorização das tradições, da cultura, tá, de um povo, e é muito importante, tá? Não podemos ignorar. Bom, o Rogério falou bastante da questão da representatividade, e aqui é aquela parte que eu disse, tá?
Ele diz no livro, né? Olha só esse trecho, eu vou ler inteiro. Para ser sincero, eu nem mesmo ouvi o termo negro dentro de casa. A gente que é assim, olha só, tem que andar mais arrumadinho. A palavra assim dizia tudo e nada ao mesmo tempo. E o padrão arrumadinho daquela época não era o mesmo que os negros adotam hoje. Dindinha usava o cabelo para trás, cuidadosamente preso. O único produto de maquiagem que tinha era um pó de arroz que deixava sua pele meio cinza. Eu achava estranho, mas não dizia nada. Bom, gente, nós sabemos que até pouco tempo atrás não tinha produtos de maquiagem para todas as peles, né, para todas as cores, porque é necessário, né, para que fique bonito mesmo, o cabelo e tudo mais, é necessário, né, para que isso possa ser valorizado e para que eles se sintam bem. E eles têm que ficar do jeito que quiser ficar, não é? Porque aqui tem um outro trecho que mostra bem isso. As meninas da família estavam sempre com trancinhas comportadas. Então, a questão aqui é o sempre, tá? Não é que tem problema ter as trancinhas comportadas, não. Ela vai ter se ela quiser, tá? Assim como todas as pessoas vão usar a moda no cabelo, na roupa, do jeito que quiser, né? Agora, aqui nessa época, eles tinham que usar isso, como ele deixa isso claro aqui, tá? E aí ele diz do cabelo dele. Já o meu cabelo era bem curtinho, repartido e puxado para um dos lados. E eu vivia cheio de talco no pescoço para ficar cheirosinho. Mas aquela divisãozinha de cabelo não era muito natural, ao meu ver, né? Então, ele não achava isso natural. Então, ele não estava feliz, né, com isso. E aí, quando que aconteceu a mudança? Quando ele entrou no bando de teatro Olodum, né? E aí ele mudou o cabelo, né? E assim como ele foi mudando o cabelo, toda a parte estética, os familiares dele também, né? Começaram a perceber mais a valorização aí da identidade negra, né? E aí eles foram intercalando. Aí ele diz que eles intercalavam o cabelo de um jeito ou de outro, do jeito que eles estavam com vontade, né? Bom, e aí o Rogério falou bastante do racismo recreativo, que eu ia mostrar aqui para vocês, né? Então, olha só esse trecho que ele diz que ele recusou muitos trabalhos em que teria que usar arma de fogo. Recusei porque a imagem que ficaria era de um negro com arma na mão. E isso num contexto de normalidade. Essa cena me apavorava. Notem que, na retomada do cinema nacional, a violência urbana foi um tema muito tratado. Escolho falar do cinema porque foi onde primeiro me inseri e onde se viram muitos negros com armas em situação de normalidade ou embrutecimento. Então, ele disse que ele não queria fazer parte disso, né, para não reforçar essa ideia de negro para aparecer ter que estar com uma arma na mão, né? E aí, essa parte aqui é bem engraçada, né, que ele diz que engraçado assim, entre os amigos dele, né? Porque os amigos ali brincando ficam provocando, né? Dizendo, e aí, quando que você vai fazer uma novela de época? Ele, Deus me livre, né? Porque na novela de época daqui, eu vou ser escravo, né? E vou terminar a cena dizendo, obrigado, sinhazinha, né? Então, isso daí reforça essa ideia, né, de escravidão, e não é esse o objetivo, né? Não é esse o objetivo de jeito nenhum, né? Assim como nunca deveria ter acontecido isso nas nossas vidas, né? Na nossa história. Bom, e aí então ele fala um pouco sobre a mídia também, né? E da mesma forma que a Djamila fala no outro livro,
ele aqui cita também praticamente a mesma coisa. Então, ele diz: podem ter certeza de que a mudança na mídia, que as mudanças na mídia correspondem a mudanças na sociedade. Outro dia li um texto sobre os estereótipos das novelas brasileiras, escrito por Lara Vascolto, que diz que são raros os casos em que um personagem negro não é apenas um receptáculo de estereótipos dentro de 8 tipos. E ele coloca isso dentro do livro dele. De novo, aqui uma conversa com o leitor. Você, caro leitor, se assiste a novelas, reconhecerá imediatamente todos os 8 tipos que ela identificou. São aqueles que o Rogério já citou lá atrás. A mãe preta que faz tudo pelos patrões, a empregada doméstica espervitada, servil, bisbilhoteira, sedutora, cômica ou submissa, o fiel amigo do jagunço, que é, na verdade, a versão masculina da empregada doméstica, o escravo, um clássico, não é mesmo? Falarei mais sobre isso depois, no livro, né? A negra fogosa e sensual, o malandro, aqui, o negro perfeito, que o Rogério comentou lá também no livro da Djamila, termo inventado por Joelzito Araújo, para designar o negro que se afasta de sua origem e se torna, assim, mais aceitável aos olhos dos brancos, e o negro escada, que ele também comentou. Explico, ele só está lá para mostrar como o personagem branco é bom, ou mal, ou mais importante que ele, né? Então, são esses 8 tipos. Assim como vocês perceberam aqui dentro desses trechos, tudo que o Rogério comentou lá no livro da Djamila, a Lília, que ele também comentou, também faz parte do livro. Ela escreve aqui no finalzinho, na capa, tá? Ela também participa. E ela disse que o livro de Lázaro Ramos é uma prova de sensibilidade, um sinal de coragem, uma fresta de esperança, uma aposta no futuro. Ler esse livro significa estar na pele do outro, na sua pele, na nossa também. E agora, para a gente finalizar, porque tem muito mais citações e conteúdos que vocês podem ver tanto desse livro quanto no livro que o Rogério citou e nos outros todos aí do acervo, tá? Mas nosso tempo é curto. E só para finalizar, eu gostaria que vocês assistissem a um trechinho da entrevista do programa Espelho, né? Com o Lázaro Ramos, em que ele entrevista a Thaís Araújo, a própria esposa, né? É uma entrevista bacana, tá? Bem legal, assim como todas as outras, mas nós tiramos apenas um trechinho que eles falam sobre esse assunto, tá certo? Vamos colocar para vocês. A temática racial sempre é um assunto nas nossas entrevistas, né? E sem querer, eu nem li aqui as perguntas do roteiro, a gente acabou indo para esse caminho, né? Como é que você se sente ainda com ter que sempre estar respondendo sobre esse assunto? Ainda aquela velha pergunta, como é ser a primeira protagonista negra de uma novela? Já tá em que ponto no seu emocional agora esses assuntos? São 2 assuntos diferentes. Certo. Né? Eu acho que essa pergunta, eu é a primeira negra a protagonizar uma novela, ir na Globo, e apresentar um programa lá, falando de beleza, super bonito e tal. Esse assunto acho que já tá chato, que já tá velho. Acho que esse assunto vai para o almanaque da TV, só serve para isso, né? Agora, as outras perguntas sobre o preconceito, agora eu tenho vontade de falar. Antes eu não me sentia preparada, eu não sabia, aquilo que eu falei antes. Não sabia nem o que falar, não sabia o que pensar. Eu não tinha um pensamento formado. Eu não tinha eu não olhava de maneira crítica, eu não fui criada para isso. Então, hoje em dia, que eu já olho e consigo ter um olhar crítico sobre, eu já tenho vontade de verbalizar. E aí eu acho que já tem um discurso um pouco mais articulado, pensado, aquele discurso que eu falei lá em cima, lá atrás, que ele vem do emocional, mas eu já sei o que eu quero comunicar. Então, eu acho que é hora de falar sobre ele. Entendeu? Que eu consigo falar de uma maneira mais clara, que eu vou comunicar para o outro, que eu não vou agredir o outro
e o outro vai, vou tentar fazer com que o outro me entenda. Entenda o meu lado e a minha posição. E isso de uma maneira muito popular que eu acho que você tem. Isso você me ensina muito. Por exemplo, quando você diz assim, pô, essa revista aqui nunca teve uma negra na capa, eu vou fazer. Eu quero fazer, eu acho importante. Você tem consciência de que é um referencial de beleza, você acha isso importante, você tem um discurso articulado sobre isso. Qual é o objetivo? Abrir mercado para todo mundo, não só para mim. E não falo só de atrizes, não, e atores, não. Eu acho que é aceitação. Aceitação. Quando fala, revista tal não coloca a negra na capa. É a primeira, você vai ser a primeira negra na capa. Você sabe, eu me despenco, vou para São Paulo, vou lá, passo o dia inteiro fazendo, porque eu acho que tem uma posição política nisso. Eu estar na capa da revista que nunca botou nenhuma negra é uma questão política, é importante. Então, pessoal, era isso que nós gostaríamos de mostrar para vocês. Como eu disse, tem muito mais conteúdo. Nesse programa, ele é muito bom, vocês encontrariam uma infinidade aí de citações para trabalhar com os alunos também, tá? É um outro material, mas o nosso tempo de hoje se encerra, né? Então, eu, em nome de toda a área de linguagens, quero agradecer a participação de todos vocês e lembrá-los de assinar a lista de presença. Um grande abraço.